Boa noite a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos ao Museu Judaico de São Paulo. Eu sou Daniel Dweck, curador do Festival Literário, que foi desenvolvido junto com toda essa equipe maravilhosa do Museu Judaico, com quem eu tive muito orgulho de trabalhar. A gente segue agora para a terceira pergunta do nosso festival. Você quer que eu te conforte ou que eu te confronte? Livros podem ser reconfortantes como um abraço, ou desconfortáveis como um soco no estômago. Mas a que se presta a literatura e qual é o papel fundamental de um autor? Produzir acordos ou estimular controvérsias? Atenuar dissensos ou implodir consensos? Nessa mesa, o brasileiro Antônio Prata e a argentina radicada na França, Ariana Harwitz, dialogam sobre o sentido do seu trabalho em tempos de polarização ideológica, crise de imaginação, profusão de clichês e cancelamentos. Para mediar a conversa, eu queria chamar a querida Rita Palmeira, que no ano passado dividiu comigo a curadoria do Festival Literário, e é editora, crítica literária, doutora em literatura brasileira pela USP, curadora da livraria Megafauna e apresentadora do podcast Livros no Centro. Por favor, ao palco, Rita, Antônio e Ariana. Boa noite a todas e todos. Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Não é um cumprimento de praxe. Tem duas razões para um agradecimento superlativo. A primeira delas é estar de volta a esta arena, a arena deste festival, ao qual eu estou ligada de diferentes formas, desde a sua primeira edição, e festival deste museu em que eu já me sinto em casa e onde eu fiz amigos. E como é bom revê-los aqui e ver a casa cheia. Sei que essa edição deu muito trabalho, festivais, em geral, dão muito trabalho, mas este é um festival que acontece no Museu Judaico, enquanto Israel está em guerra. E no Brasil, e não só aqui, infelizmente, os judeus passaram a ser vistos, por parte da opinião pública, como responsáveis pelas ações do governo de Israel, pelas ações de Netanyahu. E fazer um festival nesse contexto dá ainda mais trabalho e requer ainda maior empenho e responsabilidade e persistência. Então, que o Flimuj aconteça e com uma programação importante como a destes dias é, sim, uma alegria superlativa. A segunda razão do meu agradecimento imenso é ter a oportunidade, a sorte mesmo, de mediar essa mesa. Ariana Harwitz é uma das escritoras mais interessantes e vibrantes da literatura contemporânea, e não só da literatura contemporânea argentina, como se costuma dizer por aí, dona de uma escrita incômoda, nada condescendente, que discute limites morais e éticos e faz isso com uma beleza de estilo bastante rara. Prestem atenção, quem ainda não leu, às imagens que ela cria nas suas histórias, sobretudo por meio das comparações que estabelece, que tem uma força inaudita. O Antônio Prata é um dos maiores cronistas da sua geração, também a minha e da Ariana, então estamos aqui em casa, todos nascidos na segunda metade dos anos 70, além de um querido amigo, a quem eu já escrevi tantas mensagens telegráficas aos domingos, dia em que é publicada a sua coluna na Folha de São Paulo, dizendo: bravo, Antônio, texto necessário, coluna fundamental. Que hoje a gente possa conversar, além desses fragmentos de WhatsApp, ou da mesa de restaurante, da mesa de bar, e junto com a Ariana, é, para mim, um privilégio. Então, queria agradecer ao Daniel Dweck pelo convite para estar aqui hoje. Antes de passar uma apresentação menos subjetiva dos dois, eu queria dar alguns avisos.
Essa mesa tem o apoio da Embaixada da França no Brasil, país onde a Ariana, ainda que nascida aqui ao lado, na Argentina, vive há muitos anos. E a Ariana falará em francês, então ainda dá tempo de quem não pegou, quem não fala francês, pegar a tradução simultânea, o fonezinho. E um lembrete, a plateia pode fazer perguntas por escrito, elas serão recolhidas pela equipe do museu. E depois chegarão a mim. Bom, Ariana Harwicz nasceu em Buenos Aires em 1977 e, há 17 anos, vive no interior da França, cenário dos seus livros. É autora de 7 livros, um dele em coautoria, que se chama Desertar, o único, salvo engano, ainda não publicado no Brasil. Pelo menos foi o único que eu não li. Foi escrito com Michael Gomes Guttard. Seus outros 6 livros saíram no Brasil, todos pela Instante. São eles. Agora é o momento em que eu tenho que equilibrar os livros aqui. Morra, Amor. A Débil Mental. Precoce. Esses 3 fazem parte do que se convencionou chamar de uma trilogia involuntária. Além deles, o Degenerado e o romance que está sendo lançado agora, Perder o Juízo, que vocês não podem perder. Além desses, ela lançou também, esse ano, O Ruído de uma Época, que é um livro de ensaios e fragmentos, e tem também uma correspondência. O Antônio nasceu também em 77, avisei que eram da mesma geração, são do mesmo ano, em São Paulo, onde ele vive. Ele até ensaiou morar no interior, na Granja Viana, mas não durou muito tempo por lá. Então, ele mora na capital. É escritor, roteirista da Rede Globo e colunista da Folha de São Paulo. Autor de vários livros dos gêneros mais diferentes, contos, crônicas, livros infantis, como, e cito só alguns, porque o Antônio tem muito mais livros publicados do que estes, Meio Intelectual, Meio de Esquerda, da editora 34, que saiu em 2010, Nude Botas, que saiu pela Companhia das Letras em 2013, eu não trouxe todos do Antônio, porque não ia caber, 30 e Poucos, que saiu pela Companhia das Letras também 3 anos depois, Jacaré Não, que é um infantil da UBU, que saiu em 18, e Por Quem as Panelas Batem, que saiu, que é o seu último livro, né, Antônio, que saiu pela Companhia das Letras em 2022. Bom, bem-vindos. Enquanto a gente esperava a sala encher, esses 2 se mostraram 2 exímios contadores de piada, e, inclusive, eles queriam fazer umas performances aqui, e eu fui um pouco a mediadora castradora. Então, a gente vai começar já com pergunta séria, mas fiquem à vontade para atuarem aí. Né? Sem ringue. Assim que você encabula a pessoa, Rita. Assim não vai Mas ter era mais... essa a ideia. Eu precisava que vocês não entrassem, como a Ariana sugeriu, num ringue aqui. Bom, Ariana, vamos começar por você. No Ruído de uma Época, você faz um elogio à imaginação em vários momentos. Eu vou citar só um trecho inicial, que diz o seguinte: escrever literatura é uma operação contrária à passagem ao ato. Ela troca, substitui a passagem ao ato. É justamente por isso que devemos concordar que um romancista que descreve um ato canibal ou um rapto não deve ser interceptado pelas forças da ordem e atirado num calabouço. Isso pode parecer óbvio, mas às vezes não é. Como fazer essa defesa num tempo em que obra e autor tendem a ser lidos como uma coisa só? Bon, bonsoir. Comenzamos. Bonsoir. Ça me fait rire. Alors, je pense que si les gens ne vont pas rire, c'est parce que la traduction est mauvaise. Et je ne sais pas. Ce n'est pas pour te chercher la responsabilité. Mais d'habitude, je suis drôle, donc si ça ne marche pas, c'est la traduction. Ou c'est parce que mon français il est mauvais. Enfin bon, bonsoir. Je suis très contente d'être ici. Et c'est doublement littéraire, ma présence ici, car je ne parle jamais français. Et c'est le hasard qui fait que je suis traduite partout, sauf en France. Bien sûr, il y a un roman, Mort à mort, Crève mon amour.
mais le reste, non. Je le prends comme, je sais pas, comme un mystère politique. Je dis pas que ça va pas venir avec le film à Hollywood, etc. Mais en tout cas, j'habite en France depuis 17 ans et je me sens écrivaine partout, sauf en France. Donc, je considère ça quelque chose d'intéressant dans le sens où j'habite, où j'écris, avec la langue qui s'aimait, qui s'aimait à ma langue maternelle, l'espagnol d'Argentine. Mais c'est là où je ne suis pas, entre guillemets, je ne veux pas faire la victime ici parce que je déteste ça, mais où je ne suis pas considérée comme écrivain, enfin, ou pas beaucoup en tout cas. Ça, c'est pour la partie la France. Je peux chanter la Marseillaise aussi, mais ce n'est pas la peine. Alors, la question, elle est très intéressante, merci. Et c'est la question, je ne sais pas, je n'arrive pas à savoir où elle va avec la traduction, donc je ne peux pas savoir la vitesse avec laquelle je dois parler. Tout va bien? Tu me fais comme ça à chaque fois. Bon, et alors la question elle est très intéressante parce qu'on a l'habitude, on a la tendance à lire la littérature ou l'art en général à partir de l'identification, l'identité, l'identification. Oui, je regarde un film où il y a une mère célibataire et je suis mère célibataire, donc forcément ça va marcher. Je ne dis pas que c'est nouveau, c'est vieux comme tout, le processus, le phénomène d'identification. Mais je pense que c'est une mauvaise façon de regarder l'art. C'est un arnaque et c'est une erreur. Et je pense que ce n'est pas bien d'écrire, de faire des pièces de théâtre ou des films, des romans, de faire des compositions artistiques à partir de la spéculation, de l'équation, du calcul à peu près. Bon, alors, je vais écrire sur des victimes, les femmes victimes ou les juifs victimes, peu importe, hein, ou les immigrés victimes, pour provoquer l'identification, la compassion, la souffrance, etc. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas forcément parce que je regarde un film ou je lis un roman où il y a une Argentine de 46 ans qui habite en France dans la campagne et qui a été divorcée et qui est juive, que je vais me sentir identifiée. Et c'est juste tout le contraire. C'est pour ça que je ne comprends pas l'autocensure et la censure ambiante qu'il y a en cette époque, toutes les époques, mais cette époque particulièrement. Car, comme tu disais, en fait, j'écris ce que je ne veux pas faire. Si je le fais, je vais en prison. C'est-à-dire, à chaque fois dans mes romans, j'écris le contraire de la vie. Par exemple, le dernier roman, j'ai écrit sur une mère qui séquestre ses enfants et qui met le feu, qui fait l'incendie, qui met le feu dans la maison de son ex-mari. Bon, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas mis le feu dans la maison de mon ex-mari et que je sache, je n'ai pas séquestré mes enfants et je ne suis pas clandestine. Donc, en fait, c'est tout le contraire. Écrire, l'opération d'écriture, c'est aller contre la vie. C'est écrire ce que je ne veux pas faire dans la vie. Donc, pourquoi censurer l'art alors que ça n'a rien a voir finalement avec la vie, não? Mas é curioso porque você diz também, né, que romance não é uma audiência judicial. Então é como se ao se recusar a fazer essa identificação mais imediata, você também se recusasse a julgar os seus personagens. Acho que isso é muito forte nos seus livros também, né? Não há um julgamento de dizer esse aqui deve ser mal visto e esse deve ser bem visto. Então, você embaralha as coisas nos seus romances, né? Oui, et le jugement des gens ou de moi-même, des lecteurs? Dos personagens. Mais... Ah, e do leitor também, porque você exige do leitor. Mas isso era uma outra pergunta. Se você quiser, já pode falar. Quand je vois un écrivain, femme, homme, etc., hein, qui écrit des bons sentiments et qui a une performance politique, activiste, militante, très performante et très dans le côté, le compte du bien, à chaque fois, je me méfie. Je dis sûrement c'est un salaud dans la vie. Enfin, il faut se méfier des artistes qui font semblant d'être du bon côté de l'histoire, qui font semblant, pour moi, hein, c'est une imposture, peut-être que non, il y a des exceptions, mais en général, il faut pour moi se méfier des écrivains, je dis écrivain, ça pourrait être un artiste en général, qui dans les festivals, dans les conversations, dans les tables rondes, en général,
il fait semblant d'être toujours du bon côté de l'histoire. Alors, toujours. Et moi, je pense que c'est un calcul électoral, de marketing. Et par rapport au changement de personnage, j'essaye, bon, Rimbaud le demandait, Rimbaud demandait la suspension de la moralité, mais j'essaye de faire une suspension, d'arrêter de juger les personnages, mais vraiment. Et ça demande beaucoup de travail, parce que forcément, on est inscrit dans la culture, et évidemment, on a une notion du bien et du mal, sinon on serait psychopathe, etc., dans une autre catégorie. Et donc, j'essaye de suspendre vraiment, d'arrêter la moralité et de laisser faire les personnages. Et en ce moment, en France, vous avez vu qu'il y a un changement très particulier, le procès de Dominique Pellicot, vous l'avez vu ou pas? Oui, non? Ah, merci. Bon, et alors... c'est parfait comme pièce de théâtre, évidemment, c'est affreux dans la vie, mais je parle de l'art. C'est parfait parce que là, on a le tableau parfait de ce qui est un personnage. Est-ce que c'était un bon père? Oui. Est-ce que c'est un salaud, un violeur? Oui. Est-ce que c'était un bon mari pendant un certain temps? Oui. Est-ce que c'est un criminel? Oui. Est-ce que c'est un assassin? Oui. Est-ce que c'est magnifique? Oui, oui, oui. Et alors, accepter dans la vie, c'est compliqué, mais dans l'art, je me mets dans la tête d'accepter qu'un personnage pourrait être à la fois quelqu'un qui tire une balle sur une personne dans une fosse commune et en même temps un excellent père. Et il ne faut pas supprimer l'un ou l'autre, il ne faut pas faire ça. J'essaie de ne pas supprimer. Antônio, você, como cronista, você fala numa primeira pessoa que não é ficcional, né? Quer dizer, não, se bem que uma vez você fez uma coluna que você teve que explicar o que era ironia depois, lembra disso? Mas, nesse caso, o ponto de vista expresso, claro, toda vez que você coloca em texto, você cria uma ficcionalidade ali, mas é o ponto de vista do autor, e você é cobrado nesse sentido. E, como colunista semanal, você escreve a quente ali, né? E já sofreu cancelamento das redes quando isso ainda nem era modinha. Mas você escreve desde antes das redes existirem, então você foi acompanhando isso, né? Suas crônicas, quando a gente olha as crônicas lá de trás, elas eram de um jeito e elas foram também acompanhando a temperatura até do país, né? Aliás, na introdução do seu último livro, Por Quem as Panelas Batem, você diz assim: minha mãe deu-me à luz no fim da ditadura militar. Passei para o ensino fundamental no primeiro ano da redemocratização. Entrei no ensino médio durante a Constituinte. Meus primeiros olerites foram sob os governos Fernando Henrique e Lula. Não era completamente fora de lugar. Portanto, suspeitar que o Brasil, talvez, quem sabe, vejam só, estivesse melhorando. Devagar, é verdade, mas melhorando. Daí veio 2013 e pareceu que a história nacional, de 1980 até então, era só a subida da montanha russa. Esse livro é uma espécie de diário da queda. Esse é um livro que saiu em 2022, um pouco antes da eleição, não foi? Então, como é que é isso de escrever a quente nesse país que é uma montanha russa e sofrendo cancelamento de vez em quando? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, conhecer a Ariana, a quem eu admiro muito, a Rita, que é minha amiga há tanto tempo. Primeiro, eu vou discordar de você. A crônica é sempre ficção. O eu lírico, o narrador da crônica, é muito mais próximo do autor do que os narradores da Ariana, né? No romance, você tem muito mais... Pode ter ou não, necessariamente, mas muito mais distanciamento. O cronista, geralmente, é próximo do autor, mas a proximidade não significa identificação. Então, uma vez que eu começo a escrever a crônica, não me interessa mais o que eu penso, me interessa para onde eu posso levar essa história de uma maneira melhor. E, muitas vezes, essa história não aconteceu. Então, os cronistas falam, eu estava na padaria anteontem, entrou um cara com a camisa do Palmeiras, eu não estava na padaria anteontem, eu estava em casa. Então, eu acho que a crônica é sempre ficção. E isso é um problema. Agora, isso antes era um problema só para os cronistas. E agora, como o mundo está piorando muito, não foi só o Brasil que subiu na montanha-russa e desceu, o mundo fez isso, os próprios romancistas estão sofrendo isso, como a Ariana está falando, né? Eu acho essa discussão muito maluca, a gente ter essa discussão.
Porque assim, é de uma burrice tão grande você achar que se a pessoa escrever um livro sobre um assassino, ela está endossando o assassinato. E a gente vive isso. Né? A gente vive uma época em que as pessoas não entendem mais a diferença entre um paper acadêmico e um romance. As pessoas acham que se você escreve um texto sobre um assassino, você está falando é legal assassinar as pessoas. Na crônica, eu vivo isso todo domingo. Né, você faz uma piada com coco e a pessoa fala, por que fez piada com coco? Por que não a cana? Porque o coco é da Bahia? Você está sendo contra o Nordeste? Você devia afirmar o coco. O coco veio da África. Você está sendo racista em fazer piada com coco. Aí, entendeu? Qualquer coisa que você fizer uma piada, parece que você está atacando frontalmente, você está escrevendo, eu sou contra os cocos. E não é isso. Você faz piada com o que você gosta, faz piada com o que você ama, você coloca em perspectiva. Né? Então, são tempos difíceis. Né? Assim, tem uma burrice na compreensão da arte que a gente está vivendo. Né? A Ariana sofre isso de um jeito, eu sofro isso de outro. E não é nem pelo cancelamento, porque eu estou cancelado, estou aqui, não estou fora de foco, estou inteiro, assim, estou aqui. Às vezes umas pessoas vão lá e gritam. Teve esse caso dessa crônica irônica que eu fui processado, que era quando a Folha começou a chamar pessoas muito de extrema-direita para escrever no jornal, eu fiz uma crônica tentando ser mais de extrema-direita do que aqueles cronistas. E falei que o Brasil não tinha mais carnaval, porque, em vez da Globeleza, tinha pílulas de sabedoria com Marilena Chauí, que a gente não tinha mais agronegócio, porque esses índios vagabundos ficavam lá de short Adidas tomando cachaça, e a gente não plantava mais soja, que o homem branco não conseguia mais um lugar no Fazano, porque você chega no Fazano só tem negros cotistas. E, evidentemente, que isso não é verdade. Basta você ver... Né? Basta você ver o Brasil grande no agronegócio, o Fazano não tem negros e tudo mais. E eu fui processado por racismo nessa crônica. E aí eu tive que escrever o texto mais engraçado da minha vida, que foi a defesa para o juiz, explicando por que eu tinha sido irônico. E a advogada da Folha falou assim, não faça piada. Eu falei, Thaís, eu sou o maior interessado em não ir para a cadeia aqui. Então eu tive que escrever assim, quando eu digo que os índios acabaram com o agronegócio, veja, nós somos o segundo maior exportador de soja do mundo. Os índios, os indígenas, agora posso ser processado, eu falei índios, os indígenas eram 6 milhões quando chegou Cabral, agora são 400 mil, sei lá o quê. Não é verdade que o homem branco não consegue mais emprego no Brasil e que a primeira classe está cheia de negros cotistas. Tive que explicar por A mais B essa coisa básica e, felizmente, eu não virei réu e estou aqui. Aí eu teria sido cancelado realmente se eu tivesse ido para a cadeia. Esse é um cancelamento que me assusta muito mais do que o das redes, o das grades. Não, mas vou fazer uma defesa da minha pergunta, porque eu acho que são coisas diferentes. Quando você tem uma coluna no jornal e você expressa um ponto de vista, você vai ser cobrado por ele. Você já foi, inclusive judicialmente, você acabou de falar. E aí eu lembrei de uma crônica que está aqui nesse seu último livro, em que você foi cobrado pelo seu pai, que você só falava de Bolsonaro e dos horrores do Brasil. E aí, a uma certa altura, virou uma espécie de uma piada, que todo mês eu vou fazer 3 crônicas sobre o piano e uma sobre o inferno, que é o Brasil. Então, assim, eu estou me referindo a essas crônicas sobre o inferno. Né? É que eu acho que tem uma diferença entre coluna e crônica. Né? Esse livro é um livro de colunas. Então, se eu vou escrever um texto dissertativo sobre o Bolsonaro... Aí sou eu falando. Eu não vou inventar uma opinião, não vou falar que eu acho o Bolsonaro o máximo, porque é engraçado, entendeu? Aí sou eu. Eu acho que, quando eu comecei a escrever crônica, quando eu saía do piano, quer dizer, quando eu não escrevia coisas que não eram crônicas, meu pai me mandava um e-mail só com o assunto, que era crônica, 3 pontinhos. Tipo, volta. O pai do Antônio, para quem não sabe, é também escritor, o escritor Mário Prata. Agora, ficou muito difícil escrever crônica nos últimos anos, porque todo dia tinha um desastre muito grande. E eu me sentia um irresponsável falando sobre o dente que caiu da minha filha, ou falando sobre sei lá o quê, quando o cara estava não dando vacina para as pessoas. E esse é um exercício semanal que eu tenho que fazer sempre, de lembrar que é importante falar do dente caindo, mesmo se... Ou até porque, se está pegando fogo na Amazônia, a gente tem que ter um respiro. A crônica surge no jornal para dar esse respiro. E é um ato tão político quanto falar da Amazônia, falar uma abobrinha qualquer que faça a pessoa rir durante 2 minutos. Né? Mas você fez a defesa? Você fez alguma acusação junto à defesa? Você não. fez a réplica, está ótimo. Tá Podemos passar para o próximo assunto, que você já adiantou quando falou da sua filha. Porque vocês dois têm, apesar de escreverem coisas completamente diferentes,
vocês dois têm assuntos assim diletos, digamos assim, né? Então eu queria falar de maternidade e paternidade, que aparece de modos muito diferentes. Alô? Alô, voltou. De modos muito diferentes nos livros de vocês, né? Mas a maternidade e a paternidade, no geral, é uma condição, digamos assim, né, muito idealizada socialmente. E que vocês, cada um a seu jeito, mobilizando, enfim, estilos e formas diferentes, vocês colocam em xeque, né? O Antônio escreveu diversas crônicas sobre o assunto, ele acabou de exemplificar até, e tem uma série, né, O Pais de Primeira, da Globoplay e tal, que trata disso também, de uma maneira desidealizada, digamos assim. Bom, e na obra da Ariana aí é a desidealização completa. Este é um assunto central, né? Tanto na chamada trilogia involuntária, como nesse novo romance, O Perder o Juízo, que, aliás, a tradução para o português perde um pouquinho também, né? Porque tem a ideia de um julgamento que aparece na história. Então, não, mas a culpa não é da tradutora, é que o idioma, o português não tem como reproduzir isso. Imagina. É perder o juízo. É o juízo. Então, eu queria ouvir vocês sobre isso, sobre essa idealização da maternidade e como isso aparece ou desaparece na obra de vocês. Je constate que tu es beaucoup plus drôle que moi. Ça me rend jalouse, mais bon, c'est pas grave. Et c'est pas grave. C'est peut-être qu'en Argentine que je voulais juste, et c'est pas pour Rita pour te contredire, mais c'est juste dire à propos de tout ce qu'il a dit, c'est que ouf. Et je l'ai vu venir. C'est pas parce que je suis une visionnaire, hein, ni une génie, rien à voir, tout le contraire, mais je l'ai vu venir disons, dérive du wokisme ou de cette époque, de cette ambiance politiquement correcte, je ne sais pas comment dire. Je l'ai vu venir dès le début, tout le début. On était tout le monde était content du wokisme, du politiquement correct, de la diversité, du respect de l'autre, les minorités, etc., l'exaltation de la tolérance, et bien sûr, moi aussi. Mais j'ai tout de suite vu, et peut-être d'autres aussi, les conséquences gravissimes, les conséquences tragiques pour la pensée, tragiques pour l'art. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'amis journalistes, je parle d'Argentine et de France, mais c'est peut-être valable pour plein d'autres pays d'Occident, je ne connais pas en Orient, qui, avant même d'écrire un mot dans un journal, ils réfléchissent 10 fois, même si on n'est pas sur Staline ou Videla, hein, mais peu importe, ils réfléchissent 10 fois avant de mettre un mot pour ne pas être banni, éradié, cancel culture, etc. Et donc, il s'écrit, l'écriture, c'est de pire en pire. Ça produit des livres morts, ça produit des articles morts, comme un enfant qui naît mort. Parce qu'on ne peut pas, cette spéculation entre un mot et l'autre, et à chaque fois, peut-être qu'on choisit le plus faible. Donc, évidemment, on perd l'ironie, mais on perd l'humour, et ça arrive, le son, cette peste intellectuelle arrive jusqu'à les livres, jusqu'à les romans. Je le sens. Et il y a beaucoup de contemporains, d'écrivaines, ou des écrivains qui disent « oui, mais je ne peux pas mettre ce passage ». Donc, ça produit une fausse littérature pour moi. Mais enfin bon, concernant la jolie maternité, et moi, à chaque fois, je ne considère pas, ce n'est pas pour être original, mais à chaque fois quand quelqu'un me demande « Ah, tu écris des livres à propos de la maternité », à chaque fois, je pense « C'est vrai et c'est faux ». Oui, c'est vrai, je ne vais pas mentir, je n'écris pas sur les éléphants en Afrique ou sur le foot en Nigeria. C'est vrai, il y a le topos, il y a le cliché, il y a le sujet de la maternité omniprésent, aussi d'être étrangère et d'autres. Mais en même temps, je n'ai jamais l'impression de parler des maternités. Je ne sais pas comment l'expliquer. À chaque fois, un livre, c'est sur une autre chose. Et à chaque fois, un livre, c'est
c'est l'hypothèse de ce que le livre ne raconte pas. Je ne sais pas comment le dire. En tout cas, c'est vrai que mon premier enfant m'a donné naissance à mort. C'est paradoxal, mais c'est ça. L'amour maternel m'a donné naissance à un roman où je peux me permettre de tout faire avec un enfant. Encore une fois, la même logique, la même équation. Je serais une mauvaise mère si je n'aurais pas écrit Mora à mort. Je n'ai pas tué, enfin, c'est pas une question de tuer, mais je n'ai pas abandonné mon enfant. Je n'ai pas été pathologique, je n'ai pas été méchante, parce que j'ai pu sublimer, évidemment, dans l'écriture. Et pourquoi la maternité m'a inspirée jusqu'à la fin? Parce que perdre le jugement, qu'en espagnol, on récupère le double sens de perdre la tête, la rationalité, et de perdre, évidemment, le procès judiciaire. Hélas, dans d'autres langues, le portugais, l'anglais, le français, c'est pas possible de récupérer ce double sens. C'est vrai que la maternité m'a inspirée. Je ne sais pas et pourquoi. Je pense que c'est parce que elle est vraiment proche de la folie. Je pense. Je n'ai pas eu une expérience plus proche de la folie que la maternité. Peut-être parce que je n'étais pas à la guerre. Je n'étais pas luttée dans une guerre. Mais donc, c'est comme c'est proche de la folie et c'est tout le temps le basculement entre la rationalité et l'irrationnel. Et comme pour moi, écrire, c'est ces basculements, ces sortes de pendule entre la rationalité et la folie absolue, dire que ça, c'est une chaise et dire que ça, c'est pas du tout une chaise. Et cette distorsion presque psychique, qui font tous les artistes, pour moi, la maternité m'a donné cette distorsion perceptuelle. Et je ne suis pas devenue folle parce que j'écris la folie. Donc, c'est toujours ça. Après, si j'arrête d'écrire, j'irai directement aux urgences psychiatriques en France, c'est sûr, mais c'est pour ça qu'à chaque fois, m'a inspirée. Je pense que c'est l'effet dans ma tête, ce qui m'a provoqué la maternité, non? Eu acho que na própria escolha de palavras da sua pergunta já está um pouco da resposta. Você falou assim, a condição a gente usa hoje quando a gente não quer falar doença, né? Quando a gente quer amaciar as palavras, como disse a Ariana. É uma condição a paternidade e a maternidade. Eu escrevi muito sobre paternidade porque não fazia outra coisa quando nasceu minha filha. Eu tinha que entregar um texto todo domingo. Eu não tinha mais vida, minha vida era aquilo. E eu não tinha ideia que seria assim. Tanto eu não tinha ideia que eu não me preparei. Eu escrevi a crônica do próximo domingo na maternidade. Eu não deixei nenhuma crônica pronta. Eu achei que normal ia nascer aquele bebê, a gente troca a fralda, vai trabalhar, ele dorme, depois a gente vai lá, troca a fralda, ele dorme. E em algum lugar também na minha cabeça tinha uma fantasia que ia ter uma mãe, que ia ser muito mais com ela do que comigo, né? Eu fiz essa crônica, inclusive, da primeira noite em que o meu bebê acorda. E eu olho para o lado, e ela olha para mim, e eu percebo que, caramba, a responsabilidade é dos dois. Eu tinha embutido em mim que isso era uma coisa que ela ia resolver. Eu nunca tinha pensado nisso, mas quando às 3h da primeira noite em casa, eu falei, caramba, eu achei que ela ia dar conta disso. E aí eu começo a tentar racionalizar por quê. Aí vem umas frases assim, tipo do Don Draper, do Mad Men, né, assim, eu passo o dia inteiro trabalhando, e aí eu falei, bom, ela também passa o dia inteiro trabalhando. Né? Mas é eu que trago dinheiro para essa casa. Ela trazia mais dinheiro para casa naquela época. E daí eu vejo que não tem... Eu vou ter que trocar aquela fralda, entendeu? E isso se perpetua por meses. E o bebê não dorme. E aí você começa a entender por que privação de sono é uma tortura usada em Guantánamo, entendeu? Essa coisa da loucura que a Ariana falou, isso você está sempre meio bêbado de sono. E o bebê não dorme, e você fica chacoalhando horas aquele bebê. E quando você para de chacoalhar aquele bebê, você continua chacoalhando pela casa. E você abre a geladeira e você pega uma maçã e uma mostarda, e você come maçã com mostarda, e depois você dorme, você não lembra mais se você comeu maçã com mostarda, se não comeu, se chacoalhou o bebê, se não chacoalhou, se você tem filho, se você não tem filho. Então, é uma condição. Então, quando nasceu o meu segundo filho, eu tinha 24 crônicas prontas. 24 crônicas. Eu passei meses sem escrever crônica. Então, ele só começa a ter crônica sobre o Daniel muito depois, porque eu sabia que ela usou a guerra. Né? Ela falou, foi a experiência mais louca, não foi para a guerra. Né? É isso. E é uma guerra que a gente não estava esperando. Né? Eu acho que isso também é uma mudança geracional. Assim. A gente não viveu em grandes famílias, cheias de bebês, vendo tias e tios. E tal. De repente, cai aquele bebê no nosso colo. E aí você escreve sobre esse terror, escreve Morra Amor, faz essas coisas, né? Só uma última coisa que
antes de nascer minha filha, tem muitos analistas argentinos no Brasil. E eu estava numa sessão de análise assim, daquelas que eu achava difícil, hoje é cômica. Assim, eu falei, eu estou com medo de, quando nascer minha filha, às vezes eu senti raiva dela. Ela falou, tá com medo de sentir raiva, vai querer matar aquele bebê 10 vezes por dia, vai querer jogar aquele bebê pela janela, enganar aquele pentelho, tá louco. Acabou a sessão. Il a tout à fait raison, c'est une guerre. Hein. Il a tout à fait raison. Je te donne la raison. Je suis en train de dire que tu as raison, c'est une guerre. Et c'est parfait pour l'écriture. De toute façon, chaque écrivain doit chercher sa propre guerre. Ça pourrait être n'importe quoi. Mais un artiste cherche toujours sa première guerre mondiale pour Céline, ou un enfant malade, ou l'amputation d'une chambre, ou peu importe, avoir des enfants, ou habiter à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, peu importe. Toujours un écrivain a sa propre guerre pour pouvoir écrire, non? Et après, j'ai eu des conséquences très politiques avec Mort à mort dans la pièce de théâtre qui a été en Israël partout, mais dans d'autres pays. Et les choses qui disaient les mères et aussi les pères à la fin de la pièce de théâtre, c'était impressionnant. Et après, on a arrêté de faire les représentations de la pièce de théâtre en Israël quand il y a eu la catastrophe de 7 octobre. Parce que ça nous paraissait, et là encore la morale apparaît, et je ne sais pas si c'était une bonne décision ou pas. C'est toujours un dilemme. Et un dilemme n'a pas de solution, c'est justement un dilemme, c'est un aporétique. Mais on se disait, mais est-ce que c'est pas amoral? Et là, il y a une moralité. Est-ce que c'est pas obscène de continuer à faire mort à mort? C'est lui qui l'a lu, comprendra. Pendant le 7 octobre, au 8 octobre, au 9 octobre, pendant les mères qui criaient, etc., les enfants de l'autre côté. Est-ce qu'on peut continuer ou pas? Et l'actrice a décidé d'arrêter. Je ne sais pas si ça a été une bonne décision, mais là, il y a l'impact politique sur la pièce. Bom, então vamos para a questão moral. Ariana, você vai discordar de mim porque você tem discordado de mim, mas o desejo feminino é um fio na sua obra, né? Mas, em Degenerado, que foi o seu primeiro livro que eu li, foi o primeiro livro seu que eu li, que eu acho o livro mais perturbador, seu livro mais perturbador, você desloca esse foco, né? Num certo sentido, esse é o seu trabalho que mais exige do leitor. Não sei se você vai concordar, está fazendo que não. Vamos ver, espera aí. Do ponto de vista de um engajamento, o leitor precisa estar muito engajado para ir até o fim. Quem leu sabe do que eu estou falando. E aí tem um trechinho do livro que diz assim, é ele falando, né, o personagem, e aí depois você conta mais do livro para o pessoal. Quero que vocês se perguntem se o fato de eu ser desagradável é um motivo para me imputar uma sentença definitiva. Esse é um livro, me parece, também, não só, sobre ressentimento. E aí, outra citação. Nada mais distante do que declarar meu afeto pelas vítimas. Elas já têm de sobra. As vítimas são as únicas que não são abandonadas, as únicas que este século escuta, desde que sejam vítimas ideais, de que sejam suas vítimas. O sistema as designa e nós compramos. O mercado as mostra para nós e acendemos velhinhas. Seus livros, eu já tinha colocado isso no roteiro, mas o autor do que eu vou dizer está aqui atrás, que é o escritor Bernardo Carvalho. Seus livros não abraçam o leitor. E é muito comum, no Brasil e fora daqui, que as pessoas queiram ler livros que abracem, que apaziguem o leitor, né? Então, eu queria que você falasse dessa sua escolha. Você falou já um pouquinho disso, acho que na sua primeira resposta, mas dessa sua escolha, em especial no Degenerado, que é um personagem, enfim, um enredo difícil. C'est le livre le plus difficile que j'ai écrit, je suis d'accord. L'éditeur est là, il va croire que je ne veux pas qu'il le vende. Et j'aimerais beaucoup qu'il y ait des lecteurs de Dégénéré. Bon, l'art dégénéré. Hein. Après, finalement, j'écris toujours sur le nazisme sans vouloir. Et c'était le livre le plus difficile à écrire dans le sens où c'était pendant des années. Et j'ai dû
me transvestir, faire un changement de sexe qui est de toute façon à la mode et dans le sens littéraire, c'est-à-dire que j'ai dû passer du camp, pas seulement de la femme, bon, je me sens pas forcément une femme quand j'écris, mais je suis une femme quand même, passer de la femme à l'homme, passer à un homme criminel, bouc émissaire, le détesté du village, là c'est la figure, et qui a 80 ans, enfin qui est âgé, j'ai dû me mettre je me mettre en difficulté. C'est ça, je pensais qu'il fallait faire ça. C'est un mouvement, c'est une opération. Je voulais pas continuer à écrire des romans du point de vue d'une femme. Je voulais vraiment me mettre en difficulté. C'est comme si j'allais m'attacher les mains, les pieds, mais forcer finalement à écrire quelque chose de difficile pour moi-même. Et c'était un exercice intellectuel, spirituel et sentimental difficile. Parce qu'aller dans les camps, bon, Kafka demandait qu'il fallait faire ça, donc je fais confiance à Kafka. Et écrire, c'est sauter du camp des assassins. Je me suis rangée du côté des assassins. Bon, il y a plein de livres, je ne suis pas la seule à le faire, depuis le point de vue, la conscience d'un dictateur, d'un génocide, enfin, d'un assassin, d'un criminel, d'un corrupt, etc. Et donc, je me suis mise dans la peau d'un homme à la fin de sa vie, un peu, maintenant je retrouve à Dominique Pellico, mais je ne savais pas son existence. Hein. Il était en train de violer sa femme pendant que j'écrivais. Son cas, il n'était pas connu encore, mais maintenant... On comprend la littérature ou un tableau, hein, c'est pareil, ou une sonate, et on la comprend après. Les livres, on les écrit et on les comprend, on les saisit, on les intellectualise après. Et c'est pas un processus complètement intellectuel écrire, ça c'est sûr. Et je me sens plutôt un peintre ou un pianiste quand j'écris, c'est-à-dire que c'est pas que les mots qui sont là. Donc ça a été difficile de l'écrire, je l'écris pendant des années. Et je voulais voir le fonctionnement mental de quelqu'un qui n'a pas honte, qui déclare ses crimes, qui n'a pas d'empathie, justement, qui ne rentre pas dans l'équation, dans le slogan de l'époque. Un homme outsider, un homme paria, un homme perdant. Je voulais voir comment ça a été, se sentir comme ça. C'est affreux, c'est horrible. C'est le détesté du village. Donc, il assume, il dit, moi, j'assume tout. Encore une fois, le procès. Mais est-ce que vous assumez là? Moi, j'assume tout. J'ai voté Bolsonaro, je suis homophobe et j'aime les petites filles. C'est dégueulasse, ça c'est sûr. Mais est-ce que vous, et il signale comme ça les gens du village. C'est très théâtral finalement. J'ai l'impression tout le temps de faire des romans qui sont à mi-chemin d'une pièce de théâtre. Non? Eu não queria te interromper, eu só quis dizer que eles são muito teatrais mesmo, seus livros. Bom, eu queria falar da guerra e da polarização que ela promove ou que ela simplesmente faz recrudescer. Mas posso só fazer um comentáriozinho Claro, antes sobre o que ela falou? Porque eu acho o título dessa mesa muito interessante e muito complexo, né? Assim, o que é o livro que abraça? Quando eu leio Morra Amor, eu me acalmo. Porque eu penso, essa mulher está tendo dificuldades na vida dela que eu também tenho. Essa mulher está sofrendo, eu não sou louco. Não é porque ela tem um marido, porque ela tem uma filha que ela está feliz. Né? Então, você lê um texto sobre um psicopata, ajuda você a lidar com um psicopata que mora dentro de você. Né? O Nelson Rodrigues tem uma frase que soa muito moralista hoje, mas que dá para a gente usar como exemplo, que ele falava, quando a Madame Bovary trai, a leitora não trai. Né? Mas o que a gente está falando é a literatura está para mostrar o que tem de escuro na gente. Então, acho que não necessariamente a provocação o confronto leva você a responder com confronto. Pelo contrário, muitas vezes você ser incomodado, você se vê diante do que é doloroso em você mesmo, te faz uma pessoa melhor. Não acho que a função da literatura, e a palavra função perto de literatura é sempre perigosa, seja transformar as pessoas em pessoas melhores. Mas o que eu acho é que... É isso, por exemplo... rapidinho, porque você tem uma pergunta, mas... Não, eu vou... uma crônica que eu fui super cancelado, também sobre criança. Era... duas crianças pequenas, era um casal conversando, e o casal falava, nossa vida está ruim, a gente não transa faz 2 anos, a gente não tem dinheiro, a gente não viaja, Por quê? Porque a gente tem filhos. Pois é, a gente errou. E são 2 filhos. Gente, vamos vender um.
Vamos vender um, já estão vacinados, já estão desfraudados. A gente vende um e com dinheiro desse, a gente vai dar uma vida muito melhor para o outro e para a gente vai viajar, a gente vai fazer um monte de coisa. Evidentemente que eu não estava pensando em vender um filho. Evidentemente. Dependendo da proposta, claro. Mas a minha ideia é que uma pessoa que leia uma crônica dessa fale, ufa, ele também, como disse meu analista, está querendo esganar a criança, entendeu? E isso facilita a vida dos pais. Mas as pessoas caíram de pau em cima de mim, falando que eu estava incentivando a venda de crianças. Eu falei, opa, então tem mercado se eu estou incentivando. Não, Antônio, perfeito, mas a ideia da literatura que conforta não é a literatura que faz você não querer, enfim, atear fogo à casa de alguém ou, enfim, sequestrar os filhos, não é isso. Mas é um pouco a literatura que confirma tudo que você já sabe. Eu só quero ler isso porque vai reiterar as minhas certezas. Então, um pouco, enfim, a gente volta para a questão da mesa. A literatura que confronta, que te faz pensar, não é isso, ou isso vai produzir em mim uma outra coisa, claro, é isso aí que é literatura. Mas e a literatura que é a literatura fofinha, num certo sentido? É disso, não é que você leia um livro como Morra Amor, bom, tem gosto para tudo, e fique confortado. Eu não fiquei confortada, mas pode ser, mas não é disso que eu estava falando. Então, só para esclarecer, e aí vou para a minha pergunta, até porque vai ter pergunta do público, e eu tenho que chegar, pelo menos, até a pergunta número 6, antes de passar para o público. Para vocês dois, eu queria falar da guerra. E dessa polarização, então, que ela promove ou que ela faz, de alguma maneira, recrudescer. O Antônio, uma semana depois do 7 de outubro, do ano passado, ele publicou uma coluna que fez um barulho enorme, que se chamava Bebês Terroristas versus Colonialistas. Nela, ele contava do seu desconforto de as vítimas da guerra serem apropriadas nas redes sociais, mas também em manifestações de rua, conforme certo discurso polarizado. De repente, se celebrava a morte de uma criança porque era do lado adversário, num processo atrozmente desumanizador. A Ariana, eu falei para ela que eu assisti, ela fez uma live, acho que de lançamento do Ruído de uma Época, da Sala Tatuí, aqui de São Paulo, do pessoal da Lote 42, uma conversa super interessante com o João. Ela mencionou a reação da Judith Butler, ao ataque do 7 de outubro. Eu queria ouvir de cada um como é que vocês viram essa cena do ponto de vista da política, essa apropriação ideológica. E houve suspiros na plateia. Todo mundo está com medo do que vocês vão falar. Ímpar, tem par ou ímpar? O Daniel vai me matar aqui, que eu fiz essa pergunta. Ils vont plus nous inviter, ça c'est sûr. Si quieres que te conteste pronto, tienes que hablar castellano. Perdona. ¿Quieres empezar? Não? Não estou ferrado, então. Pode falar da sua crônica. Assim... Tinha um jogo de baralho, quando eu era pequeno, chamado Super Trunfo, que eram cartas com carros. Aí você falava assim, Ferrari, o outro jogava Lamborghini. Falava, por exemplo, tem 40 cavalos, o outro falava 60 cavalos. O meu é turbo, o meu é sei lá o quê. E eu sinto que nas redes sociais a gente vive esse super trunfo das tragédias. Entendeu? Assim, você escolhe... Você não é contra a tragédia, você é contra a tragédia do seu time. Né? Então, é uma coisa muito bizarra você ver pessoas que estudaram com você e que pareciam pessoas razoáveis, falando pelo decolonialismo, é isso que tem que fazer. Eu falei, que decolonialismo, cara? Você estava tomando todinho até anteontem. O que você está falando de decolonialismo? Entendeu? É uma coisa de uma coisa atroz e mimada ao mesmo tempo. Né? Um discurso que muitas vezes sai ali do Twitter. Eu acho que não é Eu acho que isso é uma questão que é muito mais das redes sociais do
do pensamento político de Israel versus Palestina e tal. O problema é que o pensamento das redes sociais invade a rua, né? Ele não existe a rede social e fora da rede social, é tudo a mesma coisa. Então, eu acho que estou falando certas platitudes, mas é isso, né? Eu acho que a gente chama de fla-flu, a polarização. É isso. Se eu tô por Israel, danem-se as crianças palestinas. Se eu estou para os palestinos, danem-se as crianças israelenses. A gente deveria estar pelas crianças, né? Antes disso, né? Assim, é uma coisa muito, muito maluca. É uma burrice generalizada, assim, uma burrice que transcende crenças. É de direita, é de esquerda. É uma burrice da nossa época, assim. E, enfim, quando eu começo a falar sobre isso, eu começo a me sentir que nem um amigo meu que eu estou sendo contra o câncer e a favor da Amazônia, sabe? Assim, mas é meio óbvio, mas é isso. Bon, okay, c'est difficile. Et oui, j'ai écrit plein d'articles, mais avant le 7 octobre. Après, ils sont passés ces articles et ces vidéos et ces interviews, enfin, différents pays, mais surtout l'Argentine, mais partout, comme si c'était post-7 octobre. Parce que c'était pareil, ce que je disais avant et après. Et j'ai changé ma façon de regarder le judaïsme. J'ai changé radicalement. C'est une révolution pour moi, le fait de vivre depuis 17 ans en France, dans la campagne, pas à Paris. C'est pas pareil. Et j'ai changé ma façon de vivre mon judaïsme, parce que c'est pas pareil d'être juif en Argentine, en Amérique latine, en Soudan, en Amérique du Sud, que de l'être en Europe, en tout cas en France. Hein. Si j'étais en Suisse ou en Espagne, peut-être que c'est différent, pas trop. Et donc, j'ai changé ma façon de regarder le judaïsme, ça c'est sûr. Et ce que j'ai senti le 7 octobre, mais bien avant, c'est que la culture actuelle, contemporaine, pop, postmoderne, etc., adore les juifs morts. Et il y a bien sûr, une espèce de pornographie, d'adoration de l'iconographie des juifs morts de la Shoah, des ghettos, de tout, des fosses communes, mais surtout la Shoah. C'est incroyable, on rentre dans les librairies les plus chics d'Espagne, hein. Partout on voit Anne Frank, mais partout on voit tout, Imre Kertész, Primo Levi, waouh, c'est un effet incroyable des iconos, enfin des photographies des juifs morts, etc. Mais dès qu'on parle des juifs vivants aujourd'hui, pas de la Shoah, hein, aujourd'hui, il y a un refus, il y a un rejet, il y a une sorte des peurs d'être avec les Juifs aujourd'hui. Ça. Et après le 7 octobre, je me suis sentie complètement trahie par Judith Butler et toutes les écrivaines, philosophes contemporaines, par le féminisme d'Occident. Pas tout, parce qu'il y a de tout. Je me suis sentie trahie parce que je me suis dit, mais alors le dictionnaire que j'avais pris, le lexique féministe, je suis avec toi, ma sœur, je crois en toi, me too, je te creo hermana, toi, c'est toi la victime, je crois en ta parole. Tout ça, c'est évanoui d'une seconde à l'autre, parce qu'on ne croit pas aux femmes juives, parce que Judith Butler a dit qu'elle voulait voir les vagins brûlés pour constater qu'il y a eu des viols, mais on ne croit pas non plus aux femmes iraniennes, aux femmes afghanes et femmes chassidis. Donc, c'est sélectif. Donc, je ne crois plus à tous les lexiques et les dictionnaires de cette époque. Mais bien avant le 7 octobre. Mais après le 7, c'est une rupture absolue pour moi. Je ne crois pas. Ariana, em Perder o Juízo, então, para continuar nesse tema, de alguma maneira, está presente a questão da mulher imigrante e judia. Quase como esse personagem deslocado, né, não pertencente. A gente falou até um pouquinho disso mais cedo no camarim. O ambiente criado, isso vale também para os seus outros livros, né? Esses vilarejos em que os vizinhos controlam a vida, tem uma coisa meio Lars von Trier até, né? Em que a natureza é exuberante, desafiadora, ganha uma camada de novos significados nesse seu último romance, com as várias menções à xenofobia e ao antissemitismo sofridos pela narradora protagonista,
que, no entanto, não é construída como uma vítima. E isso também é muito presente na sua literatura. Você se recusa a criar seus personagens como vítimas. E tem uma cena que você narra no Ruído de uma Época, que eu vou ler rapidinho, vou pular uns pedaços e vou pedir para você comentar e falar também da sua trajetória como essa imigrante judia na França. Diz assim, quem tem o livro é a página 131. Eu estava andando pela vila, não é uma vila, é muito menor que isso, quando me deparei com uma antiga vizinha. Um censo, os censos são proibidos na França, não se pode saber quantas pessoas de cada etnia há. Pode-se perguntar como eles se percebem, não o que são. Um censo, então, diria que onde eu moro há 2 argentinos, 13 franceses autênticos, 2 gatos, 18 galinhas e 4 cachorros. A garota me cumprimentou e subimos juntas a colina. Quase não falava, mas num momento lá no alto, de onde se vê, como em Hollywood, o nome das grandes vinícolas em letras brancas, ela disse que tinha ido morar no sul e percebera que odiava os judeus. Acrescentou que os odiava, mas que nunca tinha visto um. Aqui não há, disse. Como no Japão, um país com correntes antissemitas, mas quase sem judeus. Complementei. Não é preciso nada para odiar. A paixão se justifica por si só. Percorremos mais plantações entre as estacas e seus arames farpados, até que eu disse, eu sou judia. Continuamos andando e ela falou, mas você não parece. Ah oui, si c'était inventé, ça aurait été génial, mais c'est vécu. Enfin, c'est inventé et vécu en même temps. C'est toujours comme ça, l'écriture. On le vit, c'est vrai, c'est biographique, et en même temps, c'est documentaire, et en même temps, c'est tout inventé, parce qu'il faut l'écrire. Et écrire, c'est inventer. Tout, à nouveau. Mais, bon, plein de choses à dire. La première, c'est que je ne sais pas si je réponds à ta question, mais rapide. C'est rien à voir l'antisémitisme en Argentine. Je viens de rentrer, d'être 2 mois en Argentine. Je sais ce que c'est. Je vis quand même là-bas quelques mois à l'année. Il y a toute ma famille, etc. Et je connais le logiciel, l'appareil psychique des Argentins. Ça, je connais. Et notre violence, vous connaissez la vôtre. Et l'antisémitisme actuel en Argentine, avant et après Milei, c'est pas grave. Et c'est un antisémitisme ancien. Pour moi, inoffensif. C'est pas inoffensif, parce qu'il y a eu la MIA, il y a plein des attentats, etc. Mais inoffensif dans le sens où c'est un antisémitisme vieux, ancien, ringard. Bon, ah oui, toi, le juif avec le nez, oui, c'est ringard. C'est le cliché, c'est la caricature, ça va, on connaît. L'antisémitisme que je vis, enfin que tout le monde vit en Europe, en France, c'est pas du tout ça. C'est bien sûr, il y a un lieu commun, c'est le vieux antisémitisme plus les couches des nouveaux antisémitismes. Ça n'a rien à voir. Avant, en Russie, la Russie de Staline, etc., il y avait toute une rhétorique russe contre l'État d'Israël et contre le sionisme. Bien sûr, les brochures pédagogiques pour les enfants, c'était pas « Ah, c'est génial, le sionisme ». Bien sûr, il y avait toute une critique, une rhétorique développée, évidemment, contre le sionisme, etc., mais il ne disait pas « from the river to the sea », nanana, nanana. Il n'y avait pas l'idée, la rhétorique moderne, cool, sur les t-shirts, « from the river to the sea », nanana. Tout ça, il n'y avait pas l'idée de supprimer l'État d'Israël. Donc pour moi, on est dans une logique beaucoup plus grave, plus tragique, peut-être la plus tragique depuis évidemment la création pour moi de l'État d'Israël. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas envie d'assumer ça. Mais bon, je ne suis pas sociologue, politicologue, je suis qu'une écrivaine. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas envie, on est dans la négation, on n'a pas envie vraiment de comprendre qu'ils souhaitent la suppression complète de l'État d'Israël et que c'est possible d'ici à 1 siècle, 2, 3. En tout cas, ce n'est pas impossible. Je pense que c'est pour ça qu'on préfère critiquer ça et ça, que c'est critiquable, évidemment, Netanyahou, évidemment. Mais je pense qu'on préfère rester dans la négation. Et vivre autant que je suis en France, c'est beaucoup plus compliqué que vivre en Argentine, alors que j'ai vécu 2 attentats et qu'il y avait le croix gammée rouge magnifique, très joli sur ma porte, parce que je vivais avec 3 filles orthodoxes juives, pas moi, hein, j'allais dans les discothèques, mais elles. Mais j'ai l'impression d'être plus en danger en Europe. C'est pas une impression, je suis plus en danger. Mon fils a le nom de famille de son père,
pas Harwicz, sinon prennent un nom de famille juive italien. Donc il me dit heureusement que j'ai pas ton nom de famille. Ah oui, c'est très joli pour moi qu'il me dise ça, mais heureusement, comme ça quand la maîtresse m'appelle, je n'ai pas donné d'explication et je ne crois pas qu'ils vont baisser son pantalon pour voir son sissi circoncis. Donc ça va. Mais dans la jeunesse en France, il y a toutes les blagues, la rhétorique, le lexique, tout ce qui est l'ordre de néologisme, de tout ce qui est cette langue parlée par la jeunesse. C'est une langue infiltré par l'antisémitisme. Aujourd'hui, 2024. Et c'est cool d'être antisémite. C'est ça que je pense. C'est cool, ça fait cool. Je pense que c'est, au niveau du slogan, ils sont gagnés. Parce que c'est plus cool. From the river to the sea, Palestine will be free, ou tout ce qui est... Il y a d'autres chants. C'est plus cool. Et je pense que la jeunesse, une partie de la jeunesse en France et dans le monde, elle est conquise par ça. Par rapport au village, et oui, c'est vrai que la haine des Juifs, c'est aussi un fantasme. C'est un fantasme. C'est comme, pour certains, je vais coucher avec je ne sais pas quoi. C'est un fantasme sexuel. C'est une fantasie. Alors, peu importe que tu sois juive ou pas, tu ne parais pas juive. C'est un fantasme, c'est un prolongement d'une fantasie. Donc, plein de fois, ils m'ont fait cette remarque. Je déteste les Juifs. Je n'ai jamais vu un. Je suis une Juive, mais tu ne parais pas. C'est une chose d'apparence. Et oui, j'habite dans un petit village où il se joue tout un théâtre français. Il y a tous les vieux sentiments français et il y a même certains qui ont appartenu à la collaboration parce qu'il reste des vieux de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a aussi ça. Il reste encore des traces de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas trop drôle, je sais, mais... É o vilarejo que era para ser bucólico e não é bucólico, né? Bom, isso aparece bastante aqui também, né? A gente não vai ter tempo, mas no Perder o Juízo tem a sogra, né? Que tem atitudes antissemitas e fica perguntando: sua família nunca aparece, né? A família nunca aparece. Eles e aí tem a xenofobia. Eles estão atrás de documentos, eles não vêm para cá, mas é todo mundo judeu e como é. Então essa personagem da sogra no Perder o Juízo encarna muito isso, né? Antônio, bom, chegou pergunta aqui, eu já olho, né? Mas assim, numa coluna em que você tratou do filme Ficção Americana, você disse o seguinte: em tempos de narcisismo instagramático, o velho dito "não julgue o livro pela capa" foi posto do avesso. A verdade agora é: julgue o livro pela contracapa. No lugar de serem avaliadas pelas qualidades estéticas, as obras passaram a ser referendadas pelas origens ou características de seus autores. No meio de coisas boas que afloram quando a branquitude se torna um pouco mais porosa a quem não é dos seus, livros, músicas ou filmes medíocres são aplaudidos e premiados como obras-primas por virem de pessoas com histórias de vida difíceis. Ao tentar fugir do racismo, machismo, homofobia, tal atitude acaba por reforçá-los. Afinal, tão discriminatório como destratar o outro é tratá-lo com uma condescendência paternalista. Acho que, de alguma maneira, a Ariana já falou disso, mas queria te ouvir, e se você quiser falar do filme, enfim. E eu acho que, no Brasil, isso é ainda mais grave, né? Porque a gente tem uma... Alô. Eu acho que no Brasil isso é ainda mais grave, porque a gente tem essa aversão ao conflito intelectual, nenhuma aversão ao conflito armado, né? A gente mata 50 mil pessoas por ano, mas ao conflito intelectual a gente tem muita aversão. Então, nos Estados Unidos, que é um país em que o capitalismo das ideias é mais eficiente, há muita crítica, né? Mas aqui, se eu for fazer uma crítica a um livro que você escreveu, eu imediatamente vou cair na casinha de que isso é machismo, porque seu livro só pode ser brilhante uma vez que a crítica veio de um homem, né? O fato da crítica vir de um homem já prova a qualidade literária do seu livro. Então, a gente cai num paternalismo, que é uma outra face do racismo, que é uma outra fase do machismo, né? Que é tratar o outro como uma pessoa que tem que ser tutelada.
Então a gente vai aplaudir música ruim, vai aplaudir livro ruim, vai aplaudir obras ruins, afinal, durante tanto tempo, os brancos ou os homens, ou sei lá qual a qualidade do opressor, fez tanto mal. Não vai melhorar o mundo assim. Não vai, porque vai ser paternalismo. As pessoas têm que ser trazidas para o jogo e têm que ser tratadas como adultas no jogo. Ou não vão crescer. É como você botar as pessoas na escola e falar, essa pessoa aqui não vai tirar nota ruim nunca. Entendeu? Porque ela entrou numa cota. Não, a pessoa que entra na cota na escola, graças a Deus tem as cotas, ela vai lá e ela estuda que nem as outras, e vai ter a nota, vai ser julgada que nem as outras na escola. Isso é fundamental, isso é um processo civilizatório, né? Isso não é um problema que agride a branquitude, ou meus livros agora não são mais aplaudidos porque estão aplaudindo as minorias. Não, esse é um problema fundamental para as minorias e para a arte, né? Eu acho que uma coisa que a Ariana estava falando, que me lembrou da sua pergunta anterior, que eles acham que é cool você ser antissemita, que é tal. Eu li, saiu uns anos atrás um artigo no Guardian muito interessante, com várias pessoas que saíram do Vale do Silício, que abandonaram o Vale do Silício diante do horror que eles tinham produzido. E uma das pessoas que falava era o cara que inventou o like. O cara que inventou o like no Facebook. O cara que inventou o like no Facebook foi o cara que descobriu a mina do ouro da internet, porque foi o cara que conseguiu fizesse com que os gostos das pessoas fossem traçados. E aí você conseguia entender que se a Rita é uma mulher editora, ela vai gostar daquele sapato, daquelas rasteirinhas, não sei o que, daquela loja, e começou a juntar, e eles começaram a vender dados, né? E esse cara que inventou o like, ele percebeu que tinha muito mais like em postura extrema do que em postura sensata. E aí o Facebook começa a colocar cada vez mais em evidência as posturas insensatas, para ter mais like, para traçar mais, para vender mais rasteirinha no fim das contas, para vender os dados das pessoas. Então, o que acontece, acho que acontece hoje, nisso que eu estava falando do super trunfo, é que são posturas estéticas diante da guerra. Não é? O que é mais bacana? Hoje, terça-feira à tarde, é mais bacana Israel ou Palestina? Né? Eu lembro no Facebook, tinha uma época que você começava a somar causas. Então, tinha assim, primeiro foto, Antônio Prata. Aí, uma semana depois, era Antônio Prata, Guarani Caiová. Aí era semana LGBT, Antônio Prata, Guarani Caiová com Rainbow Flag. Depois era Antônio Prata, Garová, Caiubi, Rainbow Flag e antifascista. E vai virando isso vai perdendo significado, isso vai se esgarçando, né? Vira tudo um imã de geladeira, né? As pessoas, e o que é assombroso é como as pessoas conseguem se desumanizar tão completamente para ficar com o imã de geladeira mais correto, né? Então, assim, eu escrevi já isso em coluna, que é assim, se um cara da Faria Lima atropelar uma velhinha, metade do Brasil vai falar, é um empreendedor, estava lá com seu carro, no seu direito, essa velhinha que é cega não devia estar na rua. Se uma mulher trans assassinar um filho, metade do Brasil vai falar, está certa, ela sofreu muita opressão, tem que ver também o que essa criança fez. São assim, imediatas conexões estéticas. Você quer ficar bem na foto. E, para ficar bem na foto, dane-se a velhinha, dane-se a criança, e dane-se o trans, e dane-se o empresário, dane-se qualquer coisa, para a gente ficar bem nessa foto. Né? E é isso, aí é cool ser antissemita, é cool ser racista. Né? A gente está agora com o bolsonarismo. O Pablo Marçal é isso, ele fala o que pensa. Né? Até que veio com uma cadeira que tinha ideias mais legais. Antônio estava falando do Antônio, Guarani, Caiová, Prata, mas a gente esqueceu de falar o seu nome do meio, né? Que você ia até fazer uma piada, que você estava no Festival do Museu Judaico. Eu estou na cota aqui, porque eu sou Antônio Góes, né? Na verdade, para ter a piada, tem que ser eu e minha mãe, porque tem 2 Góes aqui no meio, né? Minha mãe está aqui. A piada não é minha, eu posso agora me defender. A piada é de amigos judeus, tá? Porque a gente fazia uma revista que eram 3 judeus e um Góes, que era eu. Chamava Emplasto Poroso a revista. Bom, Ariana, tem a ver com essa pergunta que eu fiz para o Antônio. Tem uma frase sua que já foi repetida por todo mundo que lê, e aí depois eu vou fazer a pergunta que chegou do público, mas todo mundo que lê O Ruído de uma Época cita essa frase, que é: esta época lê mal porque lê a partir da identidade. E você elege como seus escritores favoritos, eu sei que você não quer falar de escritor favorito, não é essa a pergunta, aqueles que quebram a expectativa de uma época, por exemplo, Thomas Bernhard.
Ou ainda, você fala no ruído, você fala assim, se o Paul Celan não tivesse lido Heidegger, por repulsa à adesão do filósofo ao partido nazista, seus poemas sobre o sofrimento da Shoah seriam outros. Então, fala um pouco dessa quebra de expectativa, desse seu panteão literário, não precisa citar autor, não é essa a pergunta, mas é um pouco o que você espera da literatura. E por que se lê mal a partir da identidade? Tu peux lire entièrement la citation de Wagner, cette époque lit mal. Je pense que c'est le début, hein. Je ne te fais pas chercher. Sim, eu não fui. Eu não queria chocar. Vamos lá, peraí, deixa eu ver se está aqui. Vamos lá. Estamos chegando no fim, a gente já pode chocar um pouco mais, né? Vamos lá. Mais ça, c'est pas choquant. Um pouquinho. Ué. É que você está morando na França há muito tempo. Vamos lá. Página 69. Diz assim, se o Paul Celan não tivesse lido Heidegger por repulsa à adesão do filósofo ao partido nazista... Esta época lê mal... Não, sim, vou chegar okay. aqui. Não é do Wagner. Não tem o Heidegger, não tem o Wagner. Aí, continuando, então, o trecho, tá? Não vou ler de novo. Hannah Arendt escreveu graças a Hitler. Se não tivesse escrito na língua do inimigo, não teria sido capaz de atacá-la. Aí vem aspas em que o Proust diz o seguinte: a única maneira de defender a língua é atacá-la, diz Proust. Yeah. Perdão, queria o outro. Eu achei que você queria inteiro. Esta época lê mal porque lê desde a identidade. É lá no início. É o início de tudo, por Sim, isso. eu acho para você. Esta época lê mal porque lê a partir da identidade. Os pró-wagnerianos veem Wagner como Deus. Os anti-wagnerianos o veem como nazista. O problema é que Wagner não é nem apenas Deus, nem apenas um nazista, mas os dois ao mesmo tempo. Se a ambiguidade for eliminada num artista, ele será destruído. Bon, c'est très bien qu'ils nous sont mis ensemble. Bravo à les personnes responsables de ce festival. Daniel. Bon, Daniel, merci. Parce qu'on est vraiment d'accord et en même temps, on n'étant pas d'accord totalement et on a des langages différents, mais on est d'accord sur l'arnaque, je pense, après il me dit que non, sur l'arnaque profonde de cette époque. Non, j'ai cette impression que c'est paradoxal. Plus l'époque, c'est amoral, on le voit tout le temps, tous les jours, plus l'époque, c'est tragique et totalement fasciné par les crimes, plus on demande à l'art de bien se comporter, mais c'est pas l'inverse. C'est-à-dire, nous, en tant que civils, que citoyens, on est censé ne pas violer, décapiter, torturer, kidnapper, etc. En tout cas, si on arrive à se réprimer, ça serait bien. Mais en tant qu'artiste, laisse-moi violer, torturer, kidnapper, être obscène, incestueuse, amorale, raciste, antisémite, ou je ne sais pas, etc. Donc, on demande, cette impression, c'est ça, de cette inversion un peu diabolique, un peu imbécile aussi, de demander à l'époque à l'art qui se comporte bien, bon élève, alors que l'art, justement, on le sait ce que c'est. Et je suis d'accord que c'est pas parce qu'on lit une femme qui est libérée, émancipée, qu'on va forcément se libérer et s'émanciper d'un mari qui nous frappe. C'est tout le contraire. L'opération, ça ne marche pas comme ça. On n'est pas des meilleures personnes parce qu'on lit des personnages opprimés qui se libèrent. Et l'opération, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas un miroir. C'est beaucoup plus complexe. Sinon, les Grecs n'auraient rien écrit, finalement. Et moi, c'est le contraire de lui. Quand je suis allée en Israël présenter Mora à mort, et Tamut Aoubi, il y a longtemps, et il y a plus de 10 ans, une décennie, et les filles dans la librairie étaient très frustrées parce qu'ils pensaient que j'avais abandonné mon fils, que j'étais la mère un peu folle, psychopathe. Et quand je suis arrivée avec mon fils en étant une bonne mère, ils se sont sentis vraiment trahis. Voilà, parce qu'ils s'attendent de l'auteur qui soit le réflexe fidèle le narrateur. Or, c'est tout à fait l'inverse. On a déjà parlé, cette déformation. C'est toujours celle qui écrit, c'est une version déformée de moi.
Mais c'est pas du tout ça que tu m'as demandé. Ah, on lit dans un prisme, on lit dans son grille des lectures forcées. Et on lit depuis la division manichéenne entre opprimés et celui qui opprime, l'oppresseur, l'opprimé. C'est une façon bête, imbécile et totalement limitée de lire. Et parce que parfois, hélas, l'opprimé devient l'oppresseur. Oh là là, quelle nouvelle! Et l'oppresseur devient l'opprimé. Et parfois, la même personne sait dans sa vie oppresseur et opprimé en même temps dans une même journée. Et ça, l'idéologie ne le comprend pas. Le calcul idéologique actuel ne comprend pas que les opprimés, c'est aussi des oppresseurs. C'est compliqué. Et après, Black Lives Matter ou quelque chose comme ça n'a pas arrivé, ce slogan aux Juifs, bien sûr que non. Bom, chegou uma pergunta aqui que eu acho que continua, na verdade, esse mesmo assunto, e é para você, Ariana, mas acho que Antônio depois pode falar também. Posso falar ou você quer... Voltando à questão do ficcional. Voltando à questão do ficcional. Por que o hype, né, do romance não ficcional, do romance sociológico, no sentido proposto pela Annie Ernaux? O romance de invenção está em risco. A ficção de invenção confronta mais do que a ficção, digamos, a autoficção, a autossociobiografia, chamemos assim. Annie Ernaux, e aqui é uma referência a alguma coisa que você fala no Ruído de uma Época, Annie Ernaux não é humanista, por quê? O que você acha da obra dela? Oui, j'ai un problème avec Annie Ernaux et avec Virginie Despentes et avec Judith Butler. Bon, j'ai un problème dans sa position politique. On a été ensemble dans un festival, pas dans la même table ronde. Et la question, j'aime pas trop son œuvre, mais la question c'était pourquoi dans la fiction, c'est moins permis, ce qui est permis dans l'autofiction, c'est ça? Sim, porque a autoficção atualmente está na moda, faz mais sucesso, digamos oui, assim. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être parce que la licence, l'effet de dire, comme on met dans Netflix ou devant les films, celui-là était vrai, bon, bien sûr, ça a été vécu, ça fait partie de la vie, cette touche, l'effet d'ajouter la vie à l'œuvre, ça donne une licence, ça permet des choses que la fiction ne permet pas. Je ne sais pas comment expliquer. L'effet d'être vrai, ça donne une licence poétique à tout, alors que dans la fiction, non. C'est comme si on était moins coupable d'écrire quelque chose, parce qu'on est protégé. C'est une sorte de protection morale. On est protégé parce que, attention, on l'a vécu. Alors, si Annie Ernaux ou d'autres ont vécu ça, on ne peut pas la critiquer. Pour moi, c'est un chantage. Pour moi, mettre devant les œuvres, ça a été vécu. Forcément, parfois, ça a été vécu. Hein. Je ne dis pas que Primo Levi a vécu. Mais pour moi, ça, c'est une sorte de chantage. C'est-à-dire, tu ne vas pas me critiquer. Un peu, il le disait aussi. Parce que je l'ai vécu, tu ne peux pas me critiquer. C'est une protection supplémentaire à l'œuvre qui ne devrait pas être là, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est une façon de se protéger. Attention, vous n'allez pas me critiquer, je l'ai vécu. Vous n'avez pas le droit de me critiquer. Et je ne peux pas être mauvais écrivain parce que j'ai vécu ça. Vous regardez comment j'ai souffert. Pour moi, c'est du narcissisme et c'est un arnaque, je ne sais pas. Quer falar? Não, quero escutar. Annie Ernaux, tem pas Annie Eu queria Ernaux? fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. É meio fora desse tema. Assim. Tudo bem, Daniel? Não, continua. Não sou eu que estou perguntando fora Eu faço do no tempo. fim, não quero atrapalhar o fluxo da... Não, porque... No fim sou eu. Tá bom. Não, tocou outro dia o telefone da sua casa e era o Martin Scorsese do outro lado da linha. É verdade isso? E aí ele falou, queremos filmar o seu livro. Não, a sua. Não? Oui. Conta, por favor. Nunca me ligou o Martin Scorsese, eu nunca estive diante de alguém para quem o Martin Scorsese ligou. Então eu queria saber como é que foi isso. E se você já está filmando, não está filmando? Como é que está isso?
Só avisar, para quem não sabe, é isso. O Morra Amor vai ser... quando que vai ser lançado o filme? Oui, en fait, tout le temps, et mon père qui essayait de me protéger, un peu comme toi avec tes enfants, ta fille, etc. Et mon père, il essayait de me protéger vraiment tous les jours. Et même là, pendant ce festival, il me disait, ne dis pas ce que tu penses. Je comprends ce que tu penses, c'est très bien, très, très joli, mais ne dis pas ce que tu penses. Dis-le, mais à la maison, avec tes amis, par téléphone. Mais tout le temps, vraiment. Et parce qu'il y a une façon de se comporter en étant écrivain. C'est pas nouveau. Hein. Ça fait de toutes les époques, mais cette époque particulièrement. Et donc, il m'a dit, ne dis pas ce que tu penses, ne défends pas Israël, ne sois pas surtout passionniste avant de signer le contrat avec Martin Scorsese. Je sais pas, c'est pas parce que Martin Scorsese soit antisémite. C'est pas ça du tout. C'est qu'il avait peur parce que, évidemment, c'est Hollywood. C'est Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, c'est une planétaire. Et il avait peur pour moi que je sois trop sioniste ou trop, je sais pas, juive ou pas en tout cas, que je chante pas les slogans qu'il faut chanter. Alors j'ai essayé de me taire, mais j'ai pas réussi. Et finalement, tu as raison, merci. En juillet, c'est pas à moi qu'il m'a appelé, je vais pas mentir, mais c'est à mon agent littéraire. Bon, c'est comme mon alter ego, c'est moi. C'est important, un agent. Parfois, c'est un allié. Lui, c'est un allié. Donc, ils nous ont dit que le tournage commençait finalement en mois de juillet, août. Et là, ils sont en tournage. Ils ne sont pas finis. Ils vont finir au mois d'octobre. De filmer au Canada, à mort. C'est un miracle. Moi, je ne pensais jamais. Pendant 7 ans, la seule traduction qu'il y avait, c'est pas parce qu'on est au musée du judaïsme, c'est pas du tout ça, mais c'était le hébreu, enfin, c'était la seule traduction. Et après, ils sont arrivés les autres langues, l'anglais, etc. Et non, j'ai jamais pensé à arriver à là. Enfin, j'ai jamais pensé que Hollywood allait prendre une histoire comme ça, avec cette langue. Alors, merci. Pas à toi, mais... Gracias. Bom, a gente está chegando ao fim, então vou fazer um último pedido para que você comente, aí Antônio pode comentar também. Ele vai querer fazer a última pergunta, você está vendo que ele está disputando aqui, mas não, mas eu queria pedir para que você comentasse também. No Ruído de uma Época, acho que há 2 trechos em que a Ariana fala sobre festivais literários, e é uma baita de uma provocação. E eu falei para ela que eu ia perguntar se o Flimuge reproduz esse retrato que ela cria aqui. Qui a demandé ça? Eu que estou demandando isso. Eu que estou perguntando isso. Ah, c'est toi? Ah, oui. Merci. Não, mas eu vou ler um pedacinho para não te deixar na mão. Nos festivais literários, importa muito mais se mostrar ecologista, anticapitalista, vegano, antirracista e pró-imigração e inclusão que a obra em si, que as reflexões que os autores convidados possam ter sobre literatura. Nos programas, nas mesas, menciona-se em destaque se você é dissidente, pró-Palestina, humanista, etc. Mas não importa se você é antirracista, mas antissemita, se é ambientalista, mas pedófilo. Isso não é visto como uma contradição. O importante para os organizadores é que você tenha uma causa e a mostre abertamente, mesmo que entre em conflito com outras. É quase como se nós, autores, fôssemos convidados aos festivais literários para lavar dinheiro ou a consciência. Je continue à penser exactement la même chose, mais 1000 fois pire après le 7 octobre, parce que toute cette réflexion, cette idée sur les festivals, ils sont bien avant 7 octobre. Mais comme je disais, le monde s'est ouvert en deux. Après le 7 octobre, tout c'est vraiment est tombé sur ma tête. Et oui, j'ai l'impression, bien sûr, ça peut contredire, parce que je suis en train de dire le contraire dans un festival. Donc c'est toujours... mais j'ai l'impression tout le temps que dans le milieu littéraire, c'est pire dans le cinéma, je suis sûre et certaine. Mais bon, parce qu'il y a plus d'argent. Dans la littérature, il n'y a pas beaucoup. Mais j'ai l'impression qu'il faut faire semblant
avoir une cause, la défendre, comme je dis, faire semblant, c'est un peu mafieux, c'est la mafia. J'ai l'impression, avant, c'était pas comme ça. Bon, peut-être qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Avant, comme je disais, Aron, Sartre, Camus, ils se disputaient. Il y avait des ennemis amis, des ennemis alliés, on s'est disputés. Et maintenant, ça n'existe pas, ça, dans les festivals. J'ai l'impression on fait tous semblant d'être humanistes. Et aujourd'hui, parfois, humaniste, ça veut dire parfois contre les juifs. Pas tout le temps, pas ici, mais parfois, je me suis dit, on est tous humanistes, on est tous politiquement corrects, on adore tous la vie, les minorités, les opprimés, la diversité, à part dans l'équation, on ne met pas les juifs. Enfin, on laisse dehors plusieurs personnes, hors les juifs aussi. Donc, oui, c'est une impression qu'il faut se convertir en quelque chose qu'on n'est pas pour être un bon écrivain, pour être invité dans les festivals. Alors, je ne sais pas pourquoi ils continuent à m'inviter, moi. Je ne sais pas. Da próxima vez, a gente tem que chamar alguém que discorde de você e do Antônio, então, é isso. Bom, eu sou uma minoria, porque eu tenho 1,68 m, como eu já falei. Eu sou a descrição da minoria. Não, eu vejo isso de um outro ponto, né? Do ponto de quem não está, até por incapacidade biológica e anatômica, em nenhum desses escaninhos, né? Então, não tem como eu pagar aqui de indígena, não vai funcionar. Não tem como fazer de refugiado, né? Mulher também não, assim. Então, eu fico nesse... De novo, não estou reclamando da vida. Minha vida está boa, estou empregado, tenho 13º, FGTS, não estou sofrendo preconceito por ser homem branco, não é nada disso. Mas é curioso, né? Por exemplo, eu escrevi uma peça que era um casal que nascia o filho no dia 24 de março de 2020, que é quando fechou o Brasil para a quarentena. E era crise, era um monólogo, era a crise desse cara, a crise do casal, através do olhar do cara. E um crítico foi ver e falou para mim, cara, eu adorei a peça, mas não dá para escrever sobre ela. Eu falei, por que não, cara? Um monólogo do ponto de vista de um homem falando sobre o casamento e ele está com desejo de trair a mulher, eu não tenho por onde elogiar essa peça. Mas adorei a peça. A peça é ótima, é maravilhosa, mas não dá para escrever. Aí depois ele escreveu, tinha 6 parágrafos assim. Apesar do olhar falocêntrico e autocentrado, do patriarcado... A peça tem algumas reflexões legais. E algumas pessoas me falaram, assim, algumas mulheres me falaram que não era o momento de falar sobre o homem. Para mim, parece que, assim, dia D, os aliados vão invadir a Normandia. Assim, vamos saber qual é o plano dos nazistas. Não. Não é o momento de ouvir os nazises. Mas vamos ver os planos, onde é que eles estão. Se nós somos o opressor, e nós somos o opressor em diversas maneiras, era o momento de entender o opressor. Quer dizer, qual é o interesse de não entender como um homem branco heterossexual pensa, num momento em que está tendo toda uma revolução, com todas as razões, contra o homem branco heterossexual? Né? Em primeiro lugar, acho que assim, é interessante saber como qualquer pessoa pensa, se a pessoa pensar alguma coisa interessante, né? Tem gente que pode ser branca, preta e tal, se não pensar nada interessante, não interessa. Mas a ideia de que você não vai ouvir a pessoa que está no centro de toda a opressão e de que isso vai ser revolucionário ou vai ser emancipatório, não é uma burrice. Vamos saber como pensa o inimigo. É a primeira coisa que você tem que saber, como pensa o inimigo. Mas, enfim... Aí fiz essa peça, deu tudo certo também, não fui cancelado, as pessoas foram. São só alguns exemplos da época, porque também não quero ser cancelado assim, homem branco, heterossexual, reclama de preconceito e exclusão. Não é disso que eu estou falando. Vamos ver amanhã. A peça ficou em cartaz, no Espaço Unimed, um puta teatro bonito, foi para o Rio de Janeiro, está tudo certo. Então, vamos ver amanhã. Você queria falar? La première piège pour l'identité, c'est pour les artistes. Enfin, je parle d'artistes parce qu'on est dans un festival littéraire. Hein, c'est pas la seule chose qui existe, les artistes. Et je suis obsédée par ça. C'est un piège phénoménal pour les artistes, pour les écrivains. Parce que parfois, ils se promotionnent, ils font le marketing ou autre, la presse, en faisant l'apologie de leur identité, peu importe laquelle, d'identité sexuelle, la peau ou je ne sais pas quoi. Mais après, ils se voient complètement piégés parce qu'ils sont réduits à ça. Toute leur vie, ils vont leur parler autant que
cette identité. Et un artiste, tout ce qu'il souhaite, c'est sortir de son identité, nier son identité, la combattre. Écrire, c'est aller contre l'identité, c'est l'effacement de l'identité, c'est la possibilité d'avoir, en tout cas, plusieurs identités. Écrire, pour moi, c'est vraiment l'effacement de mon identité. Et alors, piéger un artiste, le réduire, cette réduction à son identité, c'est le pire chemin pour un artiste. Au début, il va vendre des livres, peut-être qu'il va être traduit ou adapté pour Netflix ou, je ne sais pas, Disney. Mais après, ça sera un cauchemar, ça sera l'enfer. Bom, infelizmente chegou ao fim nossa mesa. Eu queria agradecer muito a Ariana e ao Antônio por essa oportunidade. Obrigado, Rita. Os dois vão autografar. Os dois vão autografar livros ali fora. Além disso, eu queria agradecer aos intérpretes, francês e português, Tereza Saeg, Clary Califé, e de Libras, Vânia Mantovani e Vanessa da Silva. E convidar todo mundo a seguir o festival, que continua amanhã às 11 da manhã. Boa noite. Obrigada.